Hello, meu povo! Mais um episódio do Papo Nutritivo com Thalita Fernandes. E trouxe hoje duas convidadas, duas nutricionistas. E antes de apresentá-las, essas lindas, maravilhosas, e obrigado por vocês terem vindo, eu quero falar uma coisa assim muito importante em relação a isso. E o objetivo também do meu podcast, né, que eu iniciei. Tipo, se alguma pessoa me perguntar, mas você não tem medo de trazer outros profissionais e você dar voz a outro profissional e o paciente escolher outros profissionais? Não, eu não tenho medo. E eu fui num congresso, uma imersão esse final de semana, e eu achei, assim, super mega bacana, porque no final tava o Paulo Musi e o Rodolfo Pérez, e eles juntos trabalharam por muito tempo. Então, assim, eu não perco um paciente, eu ganho uma equipe multidisciplinar. Ai, gente! E a gente ganha um paciente, né? A gente não tá só ali por conta do dinheiro, fama, sucesso. A gente tem que ver o paciente ou cliente, né? Como um indivíduo. Não é verdade? Com certeza. Nós estamos aqui com Nicole e com a Ana. Olá. Menina, se apresente. Quem vai primeiro? Bom, então, eu sou Nicole, eu sou nutricionista. Eu sou especializada em materno-infantil, já fiz residência também na mesma área e agora eu tô no finalzinho da pós de esportivo. Então, temos uma leve experiência. Ai, materno-infantil. Eu sou Ana Caroline, sou nutricionista clínica, né, sou formada aí pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente eu estou atuando basicamente dentro da nutrição clínica aplicada aí, né, com pacientes com doenças crônicas, emagrecimento, e tô quase no pé aí da pós também da nutrição esportiva, que é o que eu gosto mais dentro da nutrição. Ai, bacana. Eu adoro. Ótimo. Teremos aí, então, um vasto conhecimento aí, materno-infantil, mais esportiva, mais clínica, todo mundo. Isso aí. Muito bom, eu gosto. Então, vamos lá, gente. A gente vai começar hoje a falar sobre dietas. Ótimo. Vamos lá. E algumas dietas. Vamos falar... Dietas existem milhões, né? Sim, com certeza. Existem várias. Vamos falar das dietas, tipo, as mais conhecidas. Padrões, assim, né? As mais padrões. Então, vamos lá. Qual que a gente começa primeiro? Existem quantas dietas, assim, as mais padrões? Né? Nossa, Hoje, a low carb. A low carb. São estratégias, né? Cetogênica. Cetogênica. Jejum. O jejum, que veio como Jejum uma intermitente. prática, né? Sim, o jejum intermitente. Hoje High carb. High carb. A gente fala também da flexível, né? Que a galera tá fazendo Isso. muito. A plant-based, né? E a plant-based. E a São plant-based. 5, 6, Sim. São as mais faladas, né? Que hoje todo mundo ou entra lá na internet ou pega um aplicativo de alguma coisa por conta própria quando não está acompanhado de um nutricionista. E vamos falar um pouquinho da low carb. O que seria low carb? Então, pelo próprio nome, né? A low carb, ela é uma dieta com baixa quantidade de carboidrato. Mas, assim, até 40% de carboidrato é considerado low carb. Mas acredito eu que praticamente todo mundo que tá sentado aqui nessa mesa tem uma dieta low carb, assim. Se for parar pra pensar, é muito difícil nós, meros mortais, que não somos atletas. Eu acho que ninguém aqui mas somos desportistas, né? Mas a gente não precisa tanto, assim, de uma quantidade altíssima de carboidrato. A não ser essas pessoas, mas... Até então, quase todo mundo faz low carb. Sim, então você diria que seria... encaixaria uma grande população nessa low carb. Exatamente. Eu praticamente, assim, na minha prática clínica, a maioria dos planejamentos é sempre abaixo de 42% de carboidrato. Na verdade, ou um praticante de endurance, ou um crossfitter, que eu prescrevo acima de 45% mesmo. Porque aí a gente já vai ter uma outra demanda, né? A parte esportiva já é uma outra coisa. Que a gente não vai entrar tanto com uma low carb, que alguns estudos, né, já viram que a gente precisa de carboidrato, uma reserva de glicogênio pra gente poder performance, hipertrofia e outras coisas mais. Mas então a low carb para vocês, no ponto de vista de vocês, encaixaria aí grande parte da população. Sim, com certeza. Até porque é uma dieta boa, bacana, gostosa. E serve para algumas doenças também, por exemplo, SOP. Diabetes, né? SOP. SOP, o resistente insulínico, né, que tá tendo muito.
Sim, resistência à insulina. Então, encaixa na SOP justamente por isso, né? Que Porque, a SOP, ela tem exatamente. um quadro, né, de resistência insulínica, então... Tem. A seja- SOP, ela é um erro metabólico, né? Então, ela tem uma resistência insulínica muito grande. E aí tem uma hiperinsulinemia. E aí acaba que a gente pode se beneficiar de low carb. Exatamente. Só uma consideração, gente. É low carb? Não é zero carb. Exatamente, por favor. Porque esse é o grande problema, que as pessoas... A gente vê muita carbofobia. Exatamente. Vocês veem muito isso no consultório de vocês? Muito, nossa. Com certeza. A paciente não consegue, às vezes, comer fruta, porque tem medo, que tem carboidrato. E fica aquela coisa, né? Zera um macronutriente muito importante, né? Fonte de energia ali, imediata. E não sustenta, aí vira aquela bola de neve, né? Começam a cortar muito carboidrato, aí fica só naquela de vegetais, proteínas, daqui a pouco não consegue sustentar e vira uma compulsão às vezes. Exatamente. É muito louco. E o pior de tudo é isso, essa carbofobia, essa compulsão também, quando você passa a deixar de comer qualquer tipo de carboidrato. Então, eu atendi, eu nem sei faz quantos dias, assim, mais ou menos, foi recente. O paciente virou pra mim e falou assim, não, mas eu não como nada de carboidrato, por isso que eu emagreci, eu tô super magra. Ai, sim. E eu falei assim, meu Deus, meu coração dói, porque eu quero botar pelo menos um arroz e feijão. E a pessoa, não, mas eu não posso, vou voltar a engordar. Eu falei, como assim, cara? Arroz e feijão? E às vezes, Sim. nossa, isso é tão complicado, porque você tem que ficar se provando pro paciente. Não, vamos sentar aqui, vamos ver, olha, tá vendo? Se você tem que ter uma certa quantidade de glicogênio dentro do seu músculo, que é uma energia ali. Nossa, aí você tem que explicar uma bioquímica Todo um mapa ali, metabólico, né? para o paciente Exatamente. entender que é importante, sabe? E a gente agora que tá vendo o quê? Na era digital, em que tudo tá muito fácil, muito acessível, e tem gente falando bobeira na internet, e aí o povo acredita naquilo que tá vendo ali, né? Sim, o grande problema das dietas, né, é que as pessoas estão vendo isso como uma forma errada. E a carbofobia gera uma gordofobia. Exatamente. Demais. Aí a pessoa que estava acima do peso, aí cortou tudo, obviamente vai perder peso por déficit calórico. Porém, será que é uma perda de peso saudável? Porque existe a perda de peso e a melhora da composição corporal. Exatamente. A melhora da Duas coisas composição, diferentes. sim, a melhora da composição corporal, e eu também falo que é um emagrecimento com saúde, é quando você consegue ganhar ou manter a massa muscular que você já estava para diminuir o percentual de gordura. Exatamente. Agora, uma perda de peso onde você zera um monte de alimentos, você tira vários carboidratos, você vai perder peso, mas também vai perder massa muscular. Aí depois a pessoa perdeu 30 quilos sozinha com coisas de internet, vendo Isso que aí. cortou tudo. Ok, bacana. Como Mas que e sustenta, depois? Não consegue. Além de não conseguir sustentar, aí vai gerar o quê? Ah, mas agora eu não consigo mais perder peso. Óbvio que não vai perder peso. Perdeu a massa muscular, diminuiu a taxa metabólica basal. A pessoa fica fraca, né? Eu vejo Sim. muitas mulheres também. Bom, no consultório eu atendo muitas mulheres. E aí, nessa ideia de cortar carboidrato, chega sozinha. Eu estava fazendo há 2 anos uma dieta. Aí eu falo, quem que tava te orientando? Eu mesma. Entendi. Ok. Aí você vai perguntar, qual é a sua especialidade, né? Você formou em quê? Sou administradora. Mas não tem nada a ver, né, com a área da saúde. E aí, na hora que você quer introduzir algum alimento, alguma coisa, a pessoa, não, mas eu emagreci sem isso, por que eu vou voltar a comer isso? Pois é. Isso quando também não confia no planejamento, né? Exatamente. Porque você quer inserir ali pelo menos o mínimo, uma banana, Uma um pão banana, integral, alguma coisa, e a pessoa... eu cortei isso daqui porque eu não tava com fome, comi só a proteína. Eu falei, mas meu Deus, você ia malhar depois. Não, isso quando a mulher cai em imunidade, né? E aí ela começa a apresentar vários outros problemas, né? Questões relacionadas até à saúde íntima também. Então começa Sim. a ter corrimento, enfim, Candidíase, então, infecção do trato urinário, porque baixa a imunidade. Não, Nunca os relaciona com a dieta, micronutrientes, né? Os micronutrientes ficam muito para trás, porque muitos deixam de consumir fontes de frutas, verduras, que tem os nossos O básico. micronutrientes, o Sim. nosso básico. Então, acaba que começa a surgir as deficiências nutricionais e essa pessoa... Pois é, são os dois problemas que as pessoas não veem. Que ficam deficientes de micronutrientes, né? Hoje até todo mundo já sabe o que são macronutrientes, proteína, gordura boa e carboidrato. Exatamente. Mas e os micronutrientes que você precisa? Exatamente. Que são as vitaminas e os minerais. E outro problema é que as pessoas não pensam a longo prazo. Eu quero emagrecer agora.
a qualquer custo. Então eu vou cortar tudo porque eu vi que na internet a pessoa conseguiu. Ou que o fulano cortou tudo e que conseguiu. Só que o problema é depois você sustentar, você manter uma massa musculoesquelética muito boa. Porque o que eu vejo hoje são mulheres na sarcopenia com menos de 30 anos. Exatamente. Porque acaba diminuindo a massa musculoesquelética. Então, antes da gente começar a fazer qualquer coisa por internet, a gente tem que procurar um profissional. Porque dieta low carb é uma estratégia boa? Com certeza. Sim. É uma estratégia bacana. Muito boa. Claro que a gente pode usar essa estratégia. Obviamente, a rotina do paciente também, né? Porque tem pessoas que já começam assim, não me passa low carb. Você já pegou? Não me passa low carb, porque low carb eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na verdade... Já teve uma experiência ruim. Exatamente. O paciente já chega pra você fazendo um questionário, né? Mas você gosta de low carb? Você gosta de jejum? Já chega com o protocolo determinado, né? Então, deixa eu te conhecer. Sim, verdade. Então é isso, gente. Low carb não é zero carb, pelo amor de Deus. Exatamente. E sempre bem acompanhada, né? Evitando a carbofobia que tá muito instalada aí, pra gente poder chegar num objetivo de uma forma saudável. Com certeza. Tá, e aí, beleza, low carb é até 40%, 45%. Aí a gente vai para realmente, praticamente, zero carb, que é cetogênica. É o que são 5%? 10%? 10, né? 10% dá 20 gramas. Eu já vi alguns protocolos pegando até 50, até dependendo 50, do indivíduo, né? Isso, exatamente. Então, assim... mas também, quando a gente leva, assim, zero carb, parece que a pessoa vai, meu Deus, zero carb. Se a gente for parar pra pensar, 50 gramas, assim, de carboidrato numa dieta dá 2 pães inteiros. Bom, pão francês, né? Dá 2. Cada um tem que mais ou menos 20, 25 gramas. Então dá 2 por dia. Mas também ela não vai ficar comendo pão, né? Dá Sim, até porque como a gente precisa dos micro, né? Micronutrientes e tal. Exatamente. A gente acaba tendo... Se for numa estratégia cetogênica... Se a gente for inserir, né, os 20 a 50 gramas de carboidrato, eu pelo menos tento colocar mais por essa parte de frutas e os vegetais também. Abóbora, e quanto ficaria, tipo, dos macros, né? Dos macronutrientes numa cetogênica? Tá, então vamos lá. 10%. Depende, né? Porque você pode dividir um pouco... Porque você também não pode ter uma sobrecarga proteica, né? Por causa da função renal. Exatamente. Então, é um tipo de estratégia que predomina muito as gorduras boas. As gorduras boas, sim. Pra fazer a cetose, né? Exatamente. A função da cetogênica é isso. Exatamente fazer a cetose. Só que aí, às vezes, quando você aumenta muito a quantidade de proteína na dieta, tem a gliconeogênese também. Então, ela começa a formar glicogênio. E a ideia da cetose é Acabou. Acabou. É isso aí, aquele whey no horário errado, você acaba, né? Porque é insulinotrópico, né? O whey. Então acaba tendo um aumento da insulina. Aí corta completamente o objetivo. Então, às vezes, quando a pessoa faz ela por conta própria, ela não consegue fazer por conta própria. Não dá pra fazer por conta própria sem o auxílio de um profissional que entenda, assim, da cetogênica e qual que é a necessidade da dieta cetogênica para essa pessoa, né? Também não é todo mundo que precisa. Convenhamos que é um protocolo bem restrito, assim, né? Então, hoje, o percentual, né, das estratégias, assim, é aquela que o paciente consegue fazer em melhor tempo para ter um adesão, né? melhor, uma adesão. Tem uma adesão. Eu acho assim, a cetogênica tem grupos, né? E é uma estratégia que a gente pode iniciar e tem prazo de validade para acabar. Exatamente. Porque imagina você ficar com 10% de carboidrato num dia a dia e você fazendo o exercício físico, nem que seja 3 vezes na semana. Não dá. E fora que é muita restrição. E outra coisa, para fazer cetose... Desconforto também, né? Dor de cabeça, fadiga. Tem gente que tem insônia. Também com o aumento da quantidade de gordura. Sim. Piora, né, a microbiota intestinal. Nossa, isso foi muito falado também nessa imersão que eu fiz. Piora a microbiota intestinal. E hoje um dos pilares muito importantes, além do sono, é a microbiota intestinal. É o intestino, tudo começa por ele. O segundo cérebro, né? É o segundo cérebro. Então acaba que a gente influencia outras coisas, né? Ele não tem só uma melhora. Normalmente foi feita a cetogênica para pacientes com epilepsia. Sim. Enxaquecas crônicas. No hospital a gente vê muito isso. Bom, em algumas clínicas, né, de alguns hospitais, a gente consegue ver isso e tem excelentes resultados. Mas no dia a dia, assim, numa prática esportiva, por exemplo, eu não vejo tanta necessidade. Não vejo também, não. Nenhuma, assim. Sim. Muito é uma dieta que dá uma... Já chegou pra mim algumas vezes, foi um praticante de
fisiculturismo, né? E ele queria baixar mais ainda o percentual de gordura. E aí a gente faz essa seto para dar aquela reduzida e aparecer mais o volume, né? O volume de músculo e tal, que vai secar o glicogênio dele, né? Então vai ficar um pouquinho mais evidente. Mas, gente, foi 2 vezes só e pronto. Depois eu não prescrevi mais cetogênica. Quase não tem procura muito. Na verdade, assim, quando eu indicações, né? Assim, a ideia da cetogênese é justamente isso. Você conseguir usar os corpos cetônicos como fonte de energia ali, né? Que ele vem da gordura. Então, essa flexibilidade metabólica que a cetogênese gera, o jejum também gera, é legal, é interessante. Mas não é pra todo mundo. Sim. Tem gente que não tá cetoadaptado, né? E essa cetoadaptação, ela requer um tempo. Por alguns estudos, para você fazer uma cetoadaptação, para você ter essa cetose, são 15 dias. 15 a 20 dias. É o mínimo. Aí como que você consegue? Aí, por exemplo, eu sou cetogênico, eu só faço cetogênese. Aí chega no final de semana... Com uma pizza inteira. Sim, não tem, não. Acabou. Tudo. Acabou a sua cetose. Exatamente. Acabou. Então, a partir daí, tipo, você nem entrou em cetose. E fez 10 dias. Fiz 10 dias. Nem entrou em cetose. Não. Exatamente. E aí, quando a pessoa pega na dieta cetogênica e faz, assim... grandes quantidades de gordura, mas gordura animal, né? Aquela gordura saturada. Então, no café da manhã, 4 ovos com bacon e, né, não sei mais... Coitado do fígado, né, da pessoa. Gente. Exatamente. Pois é. Então, aí tem essa questão, né, que a cetogênica pode ajudar em alguns pacientes em gordura visceral. Ainda tem Depende alguns... então, se você faz uma cetogênica, assim, com uma grande quantidade de... Gorduras saturada. boas. Se for de gorduras boas, ok. Agora, se você aumenta a quantidade de gordura saturada, dá uma piorada. Realmente dá uma piorada. Sim. E aí você fica gordura boa, né? Aí você fica mais restrito ainda. Porque muitas vezes as pessoas que querem esse tipo de estratégia também muito restritiva para perder peso logo... nem sempre tem bons hábitos alimentares, né? Porque a gente quer incluir fibra, a gente quer incluir uma certa quantidade de vegetais, um azeite, uma oleaginosa. E nem sempre as pessoas têm esse paladar voltado para esse tipo de alimento, entendeu? Exatamente. Então, acha que a cetogênica é você ficar comendo exatamente grande fonte de gordura saturada. E às vezes também não tem condição financeira, né? Até de gordura saturada tá difícil ter condição financeira. Verdade. Isso é verdade, tá? E tem assim... Se é um excesso de gordura saturada, eu acredito que a longo prazo pode ter uma inflamação do hipotálamo. Com certeza. E essa inflamação do hipotálamo não é bacana, porque tem essa inflamação no hipotálamo em pacientes obesos. Gula, né? E outra coisa, essa cetogênica, para algumas pessoas, pode evoluir para transtornos alimentares. Total, assim, gente, protocolos restritivos, assim... Às vezes um paciente que é ansioso, depressivo, chega lá e quer fazer, não, eu quero fazer um jejum, eu quero fazer uma cetogênica. E eu falei, gente, não vai funcionar. Entendeu? Não tem equilíbrio das emoções ainda. E demais, você vai desencadear um transtorno. Exatamente. E já, assim, transtornos graves, né? Tipo uma bulimia, uma anorexia. Total. Que a pessoa lá, ela não pode comer nada disso, mas ela vai comer e, né, vai tentar aquele método compensatório que não é necessário. E aí geram vários distúrbios emocionais, em transtornos alimentares graves mesmo. Então, quando a pessoa chega no consultório, você já quer que ela perca e tenha resultado rápido, perca gordura rápido, você tem que entender aquela pessoa, ver como que é o emocional dela. Ela consegue fazer aquilo ali? E tem necessidade de já ter uma abordagem assim tão drástica na primeira consulta? Isso. Verdade, falou tudo. A gente quer o sucesso do paciente, a gente quer o sucesso do nosso trabalho, mas tem muita coisa a ser levada em consideração, né? Quando a gente faz toda uma anamnese ali, para entender a rotina, as doenças pregressas, né? Então, nossa, faz o recordatório, faz tudo. O que vai se encaixar naquele horário, que horas que ele pode, que horas que ele não pode. Tem tudo isso, né? É bem individual. Muito individual. E aí tem essa questão, gente, assim, pelo que eu vejo em consultório, as pessoas estão meio que adoecidas, né, na saúde mental. Muito. Nossa. Então, assim, estão sendo muito bombardeadas por redes sociais. E ficam perdidos naquilo que irão fazer. E cada vez que você começa uma dieta que você não se encaixa, acaba gerando mais frustração.
E quanto mais frustração você fica, mais você fica. Eu vou para um profissional, ai, não. Eu vou para outro. Ai, não. Eu vou para outro. Ai, esse aqui foi horrível. É isso. E aí, o grande problema, será que é a culpa do profissional ou a culpa da pessoa, né? Muitas vezes. Pode ser os dois, né? Também. Dos dois também. Mas assim, é importante o paciente, ele se identificar com o profissional, né? Isso. Então, no começo que você falou assim, olha, eu não tenho medo nenhum de ficar... trabalhar com outros profissionais que tenham a minha mesma profissão. Eu também não vejo problema nenhum. Eu acho que o paciente, ele precisa se identificar ou comigo, ou com você, ou com você. Com a abordagem do trabalho, Exatamente. Assim, eu não sou a melhor profissional do mundo, nem a única. Então, assim, ele tem esse poder de querer se identificar com outros e tá tudo bem. Tem que ter a confiança, né? Tem que rolar empatia e rolar confiança. De você passar um plano alimentar, de você... dar essa estratégia pra ele e que ele fala assim, não, eu vou fazer. Exatamente, eu confio nela, ela tá do meu lado, tá segurando a minha mão, sabe? Isso é importante. Tem um nutricionista esses dias, e essa fala que você acabou de comentar com a gente é muito importante. Tem um nutricionista que é o Lincoln, ele, na internet ele comentou bem assim, se você já foi, né, em pelo menos entre 4 a 5 nutricionistas e não deu certo, né, todo o seu objetivo, o problema não está com ele. O problema está com a pessoa. Com a pessoa, porque o profissional, ele sabe do que ele está fazendo, a grande maioria, né? Muitos ali, né, são um pouco restritivos e tal. Mas você também pulando de galho em galho, porque você quis uma estratégia, o profissional não aplicou, porque ele viu que ele não era o momento certo. Então, o problema não é com o profissional, né? O problema é que você quer ser uma pessoa cada vez mais restritiva. Você não quer ter autonomia alimentar daqui pra frente. Autonomia alimentar. Eu ouvi muito isso, tá? Esse final de semana. Porque depois você tem que ensinar o seu paciente a ter uma educação nutricional. Exatamente. E eu preciso que ele tenha autonomia também. Já pensou assim, não, meu Deus, e agora eu faço o quê? E agora, Senhor, eu vou fazer o quê? Meu Deus, Nicole, me ajuda, help. Não, a gente tem que fazer uma educação nutricional, a gente tem que deixar o paciente solto, livre também, né? Exatamente. Nossa, eu sou muito fã do planejamento que você coloca aí, equivalência de outros alimentos. Sim. Porque não tem pão integral. E agora, o que eu como? Só pode pão integral, não pode mais nada. Não pode nada. Então eu gosto, se não tiver, você vai para uma torrada, ou para uma banana, ou enfim, entendeu? Então eu gosto muito dessa coisa que o paciente tenha poder de escolha, né? Exatamente. Poxa, dia a dia, gente, a gente sente vontades, prazeres alimentares, a gente tem que dar isso pro paciente. Até se você não tem uma variedade, né, de alimentos, você não tem uma variedade nutricional, assim, de nutrientes, de micronutrientes. Sim, isso mesmo. Todo dia você comer pão, no almoço, arroz, feijão e uma carne, no almoço, no lanche, só uma banana. Chega no jantar, come a mesma coisa do almoço. Assim, você não tem uma variedade fica preso, de nutrientes, né? Você fica preso. Você fica engessado aquilo ali. O paciente vai fazer 2 semanas. Porque as 2 semanas são aquelas assim, né? Depois já enjoei, já não quero certo, mais. Tá vendo? Não certo, isso aí não é pra mim, dieta não é pra mim, estilo de vida saudável não é pra mim. Isso aí, desiste, não tem. Verdade. Então, a gente saiu de uma dieta bem restritiva, que é a cetogênica. Então, existem grupos, né, que a gente precisa colocar, não é para todo mundo, real, não é para todo mundo. A low carb ainda a gente coloca uma grande população aí, mas a cetogênica é minoria, tá? É a minoria. Os cetoadaptados, gente, existem pessoas cetoadaptadas, mas não são muitas pessoas. Não são muitas. Né, alguns estudos já vem mostrando aí exatamente essa questão da adaptação da ingestão de carboidratos, né? No praticante de atividade física, o tipo de atividade física. Então, tem indivíduos que vão saber, né, ter uma rotina ali com, sei lá, 100 gramas de carboidrato, e tem indivíduo que não vai conseguir, precisa de mais, entendeu? Então, vai criando aí cada indivíduo uma certa adaptação. E eu acredito que a cetogênica, dependendo de quanto você começa aí com a pessoa, ela pode se adaptar, o que eu acho muito difícil. Sim, é muito restritivo. Tem algumas pessoas que elas já fazem por conta própria, né, a cetogênica, então você até consegue introduzir um pouco ali. Mas no primeiro momento, assim, acabei de conhecer você, já vou te passar uma cetogênica, não tem necessidade nenhuma. Sim, é como eu falei no começo, a gente pode ter uma estratégia durante 30 dias com cetogênica, sim, mas eu acho muito difícil. Não é pra você levar, o meu estilo de vida é cetogênico, é difícil, difícil. Quando eu gosto de introduzir a cetogênica, já é um paciente que eu conheço há muito tempo, e aí a gente quer quebrar um platô, quer fazer um ciclo de estratégias, isso é muito legal pra quebrar esse platô.
Então, você faz 5 dias, aí volta a uma dieta um pouco low carb, mas também não tão com tanta quantidade de carboidrato, diminui um pouquinho. Então, assim, essas oscilações de dietas, esses ciclos de dietas têm excelentes resultados. Mas como que eu vou passar um ciclo de estratégias para o paciente que ele não sabe que ele pode comer pão integral, e pode comer arroz integral, e pode comer arroz branco também, que não tem problema? Sim. Então, assim, Verdade. que é difícil. O objetivo, assim, né, da grande maioria, que é o emagrecimento, por exemplo, essa ciclagem de estratégias, ela, nossa, beneficia demais. E, às vezes, é isso que a gente tem que romper. O paciente chega querendo emagrecer, não começa um protocolo restritivo, que a grande chance dele abandonar é grande. Então, assim, às vezes o básico que está funcionando ali, né? Mudar um pouquinho da questão da rotina alimentar. Conciliar com os treinos. Exatamente. Enfim, otimizar, né, o dia a dia daquela pessoa. No próximo mês, talvez essa pessoa vai se adaptando com uma low carb um pouquinho mais baixa, um protocolo de jejum, porque ele já não tinha muito hábito de, sei lá, fazer o jantar, porque ele chega do treino um pouquinho tarde e tudo mais, e aí já faz um pós-treino. Então, assim, tem várias coisas que você pode ir explorando também. Não ficar fazendo um protocolo restritivo que não vai ser sustentável. Não vai ser. Verdade. Então, falamos de 2 estratégias, 2 planos, do low carb e cetogênica. Bom, vamos encerrar por aqui. Obrigada, meninas. Aí, no próximo episódio, a gente vai falar mais, porque tem muito mais coisas por aí. Muito mais. Né? A gente tem o famoso jejum intermitente, o milagre do amanhã. Só que não, né? Não, é só uma brincadeira, gente. Quem é jejum aí, o milagre do amanhã, não me levem a mal, tá? Jejum é uma estratégia boa, mas a gente vai falar dele no próximo episódio. Muito obrigada, gente. Ó, continue, curte, compartilhe. Tamo junto. Muito obrigada aí quem já tá aí seguindo direitinho, vendo no Spotify, no YouTube. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. E nos Pedro, vemos pelo no convite. próximo. Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho. Tchauzinho.